amasso o pão. Você morre ou você come. Eu não morri e nem comi. Eu fiz amizade com a fome. Você está na Receita do Sucesso e hoje, olha gente, é o seguinte. Primeiramente, o Rodrigão, eu vou te dizer, eu não sou aquele cara que acredita no sucesso assim, como se tivesse um manual. Mas como a gente estava falando há pouco antes de entrar no ar, existem hábitos ou coisas que as pessoas de sucesso realmente fazem. E hoje eu quero saber de você qual que é o seu principal. Antes de tudo, para apresentar o meu convidado, eu tenho aqui o Rodrigo. Rodrigo, qual é o seu sobrenome, meu velho? É Moraes. Rodrigo Moraes. O Rodrigo, gente, é o seguinte, é um cara que ajudou muito a Meltz e me ajudou muito a alcançar uma lucratividade melhor em diversas estratégias. A estratégia do dia do hambúrguer a gente fez junto, uma série de coisas a gente faz junto, porque eu consigo ter um valor agregado com um valor menor. Então, conhecendo, para apresentar a vocês, o Rodrigo Moraes, ele é diretor comercial, é isso que você é? Gerente Eu já dei promoção pro cara, né? Vai sair desse episódio, você vai ser diretor, você vai ver, vão te ligar. Gerente comercial da Flavor House. Rodrigão, se apresenta pra galera, fala aí um pouquinho da sua história. Ah, legal. Bom, eu venho do mercado do café, venho desse segmento de food service, né, de alimentos e bebidas para restaurante, há mais ou menos 17 anos. 17 anos. Rodrigo, você não tem... Você começou a trabalhar com quantos anos? 8, velho? Não, trabalhar antes disso desde cedo, assim, desde os 14 anos, mas nesse segmento desde os 20. Eu tô com 37 agora. Você tá quanto? 37. Poxa vida, você tá bem, hein, nego? Tá bem. Valeu. Gente, pra quem tá ouvindo pelo Spotify ou pelo Deezer, né, pelo Amazon, o cara tá com o visual do Highlander aqui na minha frente. Dá uma olhadinha aí, o cara parece o Legolas, pra você que tá no YouTube ver. E me fala mais, cara. E, tipo, você entrou no café, como que é? Você trabalhava aí em café? Na verdade eu entrei na parte técnica, eu era assistente técnico, fazia manutenção de máquina de café durante 2 anos, mais ou menos 2 anos inicial nesse segmento, e aí fui promovido para a área comercial e me apaixonei. Aí trabalhei como assistente comercial, depois como vendedor, aí fui dentro da primeira empresa que eu trabalhei, que é a Illy Café, né, uma empresa italiana super conceituada no meio. O último cargo foi de comercial líder, que era tipo um supervisor comercial. Depois de lá fui para Lavazza, trabalhei mais uns... Lavazza? Que é uma outra empresa italiana bacana. Um dos diretores da antiga Illy que eu trabalhei se mudou para os Estados Unidos, me chamou para ajudar ele lá em Miami, para fazer um trabalho muito parecido com o que faz aqui, que é visitar os pontos de venda, apresentar o produto. Ele montou uma fábrica de sorvete lá. Fiquei 6 meses em Miami e depois voltei. Aí quando eu voltei, montei uma empresa de representação, voltei para esse segmento, né, com várias empresas de sobremesa, a própria Flavor House de chá gelado. E aí, em agosto de 2020, no meio da pandemia, eles me chamaram para assumir a gerência comercial. E o seu primeiro cliente já foi a Meltz? Porque foi mais ou menos nesse período, né? Foi mais ou menos nesse período, exatamente. Primeiro de tudo, vamos brindar aqui, tomar uma cervejinha. É isso aí. Pô, legal, cara. O que eu acho muito legal da Flavor, da Flavor House, é porque, assim, se você analisa... Gente, deixa eu passar, né? Porque a gente falou o que é e não falou o que é, né? Sim. Então é o seguinte, o trabalho deles, eles têm 2 produtos que eu considero assim, os produtos mais prime deles, né? Que é o chá gelado. O chá gelado, gente, é um pozinho que a gente coloca e ele vem, se mistura na hora pro cliente e manda. E a gente consegue ter uma lucratividade muito legal, principalmente para vender para combos, né? Exatamente. Porque a gente foge dos refrigerantes. Exato. E é maravilhoso, é super da hora, não precisa adoçar, já tá no ponto, putz, sensacional. E o outro são os xaropes. Pô, se você tem um bar, né? Se você tem uma hamburgueria, uma cafeteria, ou você quer fazer alguma coisa aromática, sodas italianas, todo esse leque de produtos, o xarope é uma magia. Exato. Porque, vamos pensar o seguinte, você pega uma água com gás, olha isso, ó. Você pega uma água com gás, quanto custa uma água com gás? Qual que é o preço? Água com gás hoje, se você comprar a garrafinha, você vai gastar R$1, R$1 e pouco. R$1 e pouco, né? Vamos considerar, então, R$1,50 e R$1,80, tá? Uhum. Vamos lá, R$1,80 na garrafinha de água com gás. Em vez da gente vender por R$4,50, que normalmente é o preço que a gente vende por R$15. Porque a gente coloca lá quantos pumps? 5.
Exato, mais ou menos isso. 5 pumps de Dá mais do ou menos xarope. uns 30 ml, assim. Isso, 30 ml. Uhum. E a gente dá uma outra roupagem. Então, uma soda italiana, uma pessoa que ia sentar na sua loja, ia gastar no final da noite, R$4,50, ela já tá gastando R$15. E ela não se sente mal, porque assim, cara, é verdade. A pessoa, às vezes, ela quer tomar um drink, só que ela não quer tomar um drink alcoólico. Exato. E ela fica assim, pô, eu tô no rolê, né? Porque você tá bebendo água, todos os seus amigos estão bebendo drink, aí você fica lá assim, putz, grila, né, meu? Que chato. Pelo menos com a soda italiana, você dá aquela fingida, né? E até mesmo para o público infantil, né? Porque imagina que a soda italiana é um refrigerante artesanal. Você tá fazendo um refri de xarope de frutas. Uhum. Os produtos da Flavor House, ela tem essa pegada mais natural, com menos açúcar, mais suco de fruta, extrato natural, tudo. Então, ela tem o apelo infantil da cor, mas ao mesmo tempo é saudável. Muito mais saudável do que qualquer refrigerante. Ah, com certeza, né, meu? Pô, eu vou te falar, o meu filho adora. Sempre que ele vai lá, ele sai bêbado de soda italiana. Mas é isso, eu fico... E isso daí, gente, o que acontece, sabe, Rodrigo? Um bagulho que eu acho que a gente tem que passar um pouquinho de conteúdo, né? De matéria pro pessoal que tá assistindo. Gente, a gente tem 2 tipos de produtos, tá? E vocês me desculpem, gente, eu não sou professor, eu sou chefe de cozinha, pô. Mas você tem um produto que se chama produto elástico e o produto inelástico. O que acontece com o produto elástico? Aquele produto que você precisa dele, então o preço ele enverga. O produto inelástico é aquele produto que você não tem margem nele, né? Então vamos pensar assim no supermercado. Um produto elástico seria, por exemplo, ovo maltine. Quanto custa 1 quilo de ovo maltine? Eu não faço ideia. Agora, um produto inelástico seria tipo arroz. Todo mundo sabe quanto custa 1 quilo de arroz. A carne, certo? A cerveja é um produto inelástico, que é o motivo de compra, né? E a gente tem que, na hora que a gente tá montando o nosso mix de produto para montar uma loja, a gente tem que pensar nisso. Pô, o meu hambúrguer, ele é um produto inelástico, não dá pra eu sentar o pau, vou vender um hambúrguer por 50 conto. Claro, se você tiver uma roupagem para isso, pode ser, não tô falando mal, mas é difícil. Sim. Agora, a grande maioria... Você não consegue uma atratividade dessa. Então, o que você joga como produto elástico? Produto que você consegue ter uma margem maior. É a soda italiana, é um milkshake, é uma sobremesa. Exatamente. Né? São os produtos que a pessoa pega ali por fora e ela nem sabe que o custo dela é muito menor do que... E você está conseguindo ter margem. Exato. E, consequentemente, você está conseguindo ter uma empresa saudável. O próprio refrigerante, né? O cliente, quando ele entra no restaurante, ele sabe o preço do refrigerante no mercado. Então, não dá para você vender muito caro, porque se você passa ali dos R$7, R$8 que ele está acostumado a pagar na maioria dos lugares, ele se sente lesado e ele vai reclamar. Agora, quando você serve um chá gelado, uma soda, uma bebida de valor agregado ainda mais feito em casa, né, de forma artesanal, você já tem essa margem maior, você consegue agregar. No nosso caso, na verdade, a gente tenta fazer as duas coisas. Fazer com que o dono da hamburgueria, principalmente o dono da hamburgueria mais de periferia, para a gente mostrar como ganhar dinheiro com isso, ele vai ter uma redução de custo, né? Então ele vai... O carro-chefe dele sempre foi o refrigerante. Quando ele passa a servir um chá gelado, uma soda, automaticamente ele diminui os custos dele no final do mês. Só que ele consegue aumentar a lucratividade vendendo pelo mesmo preço. E aí agrega valor fazendo bebidas especiais. Então você pega lá a própria soda italiana, dá para brincar com cor, fazer umas sodas diferentes. A gente está com um lançamento bacana, que é uma espuma de gengibre, outra de limão e morango. Isso é um saco para fazer isso. Exato. E aí é a mistura pronta. Você vai ter lá, comprou a garrafa, vai colocar no sifão, adiciona o gás e você tem a espuma. E aí consegue cobrar R$5, R$6 mais caro. Exato. É valor agregado que você falou. Total. Sabe qual que é o lance, Rodrigo? Eu vou falar assim, lá na Melts, às vezes, tipo, eu tô com... Putz, sexta-noite, a gente vende 200 drinks por volta disso. Aí o que acontece? Obviamente, acabou a espuma. Antigamente, eu tinha que bater a receita, fazer os negócios, pô... Joga o negócio, pô, e a notinha ali subindo. Exato. E nego me xingando. E minha mãe com a orelha vermelha. Aí, sabe, então era complicado, era muito difícil. Agora, a gente tá no modelo que, assim, por mais que custe mais caro, no termos de, vamos pensar, pô, se eu bater a receita, eu pego o seu xarope de gengibre, coloco lá clara de ovo em pó, ou receita que você acha na internet aí, Exato, gente, tá? Tem muita receita. Bate aí no liquidificador, joga no sifão, vai funcionar, vai, beleza. Só que quando o chicote tá estralando ali, cara,
E outra, a espuma que a gente faz com a receita, ela não fica tão bonita. Você coloca, o seu garçom tem que ser o The Flash, porque se ele demorar 30 segundos para levar o drink pra mesa do cliente, do convidado, a espuma baixou. Exato. Aí fica aquela nata, assim, fica um negócio zoado, né? Essa é a ideia de você ter a mistura pronta. É lógico que a gente não tá aqui para tentar substituir a autonomia do bartender, né? Tem muito bartender que gosta de fazer a receita própria e esse a gente vai continuar respeitando e incentivando ele a ter a receita própria. Mas tem muito bar, por exemplo, vocês. Tem o bartender, mas quando a demanda aumenta, você precisa padronizar. Então, a mistura, ela é justamente para isso. Para você manter o padrão, você tem lá a mistura pronta. Precisou fazer ali na hora, você faz em segundos. Então, é só pegar, abrir lá o sifão, coloca a espuma, mete o gás, em segundos está pronto. E aí, você consegue trabalhar bem, sem perder tempo. Então, às vezes, o custo maior que a gente pensa é só nos insumos, né? Então, você calcula o preço que você vai pagar na mistura pronta contra os insumos lá do suco de limão, xarope de gengibre e essas coisas. Mas não para pensar no tempo de preparo, no tempo de serviço da pessoa que vai fazer. É o mais importante. Exato. Na minha opinião, é o mais importante. E aí, essa é a ideia. É substituir para padronizar e ter um produto bacana ali, fácil de fazer e barato, né? E, Rodrigão, vamos pensar o seguinte, né, nego? Pô, eu tô montando lojas, né? A gente tem operação aqui em São Paulo, temos em Minas, temos em Três Lagoas, temos em São José dos Campos, vamos ter no Paraná logo mais, em Santa Catarina. Legal. Imagina se eu passo a receita de cada um deles, só que um é um pouquinho mais generoso do que o outro, um não sei o que lá e tal. Então, eu sei que essas coisas vão acontecer, mas, sinceramente, essas coisas têm que acontecer onde podem acontecer. Então, se eu tô com um drink e a espuma, eu tenho essa tecnologia para me ajudar. Meu, é mais ou menos... Desculpa, eu entendo você falando do bartender, que não sei o que, tal. Legal. Sim. E sempre a gente vai ter esse pessoal meio xiita. Só que a gente tem um outro lado também, que pô, eu sou de gastronomia, você conhece sous vide? Conheço. Sabe? Você lacra, pra quem não conhece, né, gente? Você sela, por exemplo, a carne, aí... Vamos pensar costela. Costela suína, você sela ela na temperatura e deixa ela... Num banho mergulhada na água, na temperatura precisa, que é a costela perfeita, certo? Ótimo. Tem muita gente que fala que isso é roubar no jogo, né? Que fala, pô, mas por que você não faz na raça? Isso aí é, não sei o quê. E eu mesmo era um desses. Sim. Olha que coisa louca. Eu mesmo era um desses. E eu mudei minha forma de pensar, que eu falei, cara, é impossível. Eu tô vendendo 50, 60 costelas por semana... Não dá, né? Não tem condição. Você tem que... Porque uma costela é um pouco mais grossa, outra é um pouco mais fina, mais larga, não sei o quê. Então, cada animal é diferente, né? Então, a gente tem que respeitar essas propriedades também. E no caso, cada bartender também é diferente, né? E a gente tem que pensar nisso para tentar padronizar o máximo possível. A gente tá no meio termo, né? A gente não tá nem no produto pronto que vai tirar a total autonomia dele, mas também não tá no insumo... puro, que ele vai ter total autoria. Então, a gente melhora alguns processos para ele continuar tendo a autoria dele. Então, ele consegue fazer, por exemplo, um chá gelado incrementado com a nossa base. Ele só não vai precisar fazer a infusão a quente, demorar todo aquele processo, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, também já dando o link a um dos nossos patrocinadores. Cara, uma marca que está crescendo muito, que é do nosso setor, né, que há pouco tempo atrás ela era menosprezada, era uma marca de bebida de morador de rua e tal, e etc. E hoje tá tomando, assim, eu vejo isso cada vez com mais frequência, as pessoas falando assim, pô, você faz drink com corote e tal. Cara, vocês pegam alguma coisa assim? Tipo, você viu o Yakutão, você viu? Yakutão? O Chevette? Vi. Meu, aquilo é genial, cara. Cara, é muito legal. E o xarope está aí justamente para trabalhar com esse tipo de produto. Você utiliza o corote, faz os drinks lá e utiliza o xarope para dar cor e sabor para o que você quiser preparar. A gente dá uns treinamentos desses. Dá também. Um treinamento? Puxa, que bacana, eu vou ter que te chamar pra gente fazer um negócio específico, porque a corote vai estar forte agora com a Melts. Legal. Então a gente tá pensando em umas estratégias e nos drinks exclusivos. Então, logo mais, vocês que estão acompanhando a gente, vai querer conhecer... eu quero tomar um corotinho e tal. Meu, você vai tomar corote com classe agora, amigo. Você vai ver James Bond falando assim, batido, não mexido, corote. Exatamente. É isso aí. Exatamente. Pô, bacana. Uma coisa que você estava falando, que me chamou muita atenção, Rodrigo, é o seguinte. Brother, você foi pra área comercial e você falou, eu me encontrei.
Sim. Ali eu me achei. Sim. Por quê? Eu vou ser bem honesto, quem conhece minha história sabe que não era essa a minha intenção. Então pode contar a sua história, nós temos tempo. Meu pai ainda vai assistir isso e talvez ele nem saiba. Meu pai é vendedor, eu não vim da área de vendas, então eu vim da área técnica. Não tinha pretensão de ir para a área de vendas. Eu via o estresse que meu pai chegava em casa e tal, e associava isso com o trabalho dele. E aí eu lembro como se fosse ontem, eu tinha um supervisor da área técnica que ele virava para mim e falava, pô, mas você fala bem, você se dá bem com todo mundo, conhece bem o produto, por que você não vai na área comercial? Você vai ganhar muito mais. E eu falava para ele, não, com máquina eu não preciso lidar, eu não preciso convencer ninguém, eu vou continuar trabalhando Afasta de mim este cálice. Exato. Até que eu percebi, na verdade, um grande amigo que foi promovido a supervisor comercial, um cara que eu devo muito aí, chama Eduardo Aloysi. Ele me convidou para ajudar ele quando ele foi promovido na área comercial, dizendo que eu já fazia pós-venda sem saber. Então eu já visitava os clientes para fazer a manutenção da máquina de café e perguntava se precisava de alguma coisa, se precisava de um treinamento, se ele precisava de xícara, café, e fazia essas coisas. Aí ele falava, cara, você vai fazer exatamente a mesma coisa, você não vai precisar mexer mais na máquina de café. Fui. Por que eu me apaixonei? Porque você, quando passa a conhecer bem a parte técnica e conversar com as pessoas sobre aquilo que você está apresentando e tem segurança naquilo e percebe que a pessoa confia em você e compra porque comprou essa ideia, cara, é muito legal. E aí eu comecei a me especializar, comecei a fazer cursos de vendas mais voltados para prospecção, fidelização de clientes e fui embora, cara. Então me apaixonei por causa disso. Hoje eu tenho o maior prazer de sentar na frente de um desconhecido, me apresentar meus produtos e mostrar para ele o quanto que ele consegue ganhar com aquilo, porque a ideia é essa. Eu aprendi, eu não acredito no vendedor que vende gelo para esquimó e essas historinhas. Eu acho que você precisa realmente encontrar algo legal que vá trazer algum benefício para o cliente. E hoje eu trabalho 100% com isso. Eu sempre vou com muita certeza que eu estou trazendo coisas legais para o cara ganhar dinheiro, entendeu? Entendi. Meu, vamos falar aqui, ó, rapidinho. Eu lembro do speech que você usou comigo. Passa, então... vamos fazer um mini treinamento de vendas. Por quê? Porque o pessoal que está acompanhando a gente, muitas vezes, eles acham que vender um negócio ruim. Sim. Né? E na minha concepção, só existe uma profissão. A profissão é vendedor. Sim. Então, o que é um bom chefe de cozinha? Um chefe de cozinha que se vende bem. O que é um bom arquiteto? Um arquiteto que se vende bem. Sim. O que é um bom... seja o que for. O que é um bom médico? Um médico que se vende bem. Exato. Né? Exatamente. E o Dr. Ray tá aí que não me deixa mentir, né? Então, porque as pessoas têm ojeriza de vendas. Vender não é pra mim. E eu vou falar pra você, eu tenho muito hater por conta disso, que eu sou muito taxativo. E eu realmente acredito que existem dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas no mundo. As pessoas que gostam de vendas e os pobres. Certo? Porque se você não consegue vender o seu próprio trabalho, se você não acredita no próprio trabalho que você está fazendo, como que eu vou acreditar? Exato. Como que eu vou chegar? Exato. Como que eu vou te dar a oportunidade? Exato. Certo? Então, assim, vamos lá. Vamos com o seu produto. Vamos pegar aqui como exemplo o produto chá gelado. E faça um insight de como que a gente vai fazer o speech de vendas desse. Claro. E me passa, assim, as técnicas. Tipo, o primeiro gatilho, qual que foi, o segundo, assim por diante. Eu na verdade, assim, antes de pensar num script, pensar num discurso, o interessante foi entender os negócios, né? Então, entender a necessidade. A necessidade. Então, você visita o lugar, olha o cardápio, entende mais ou menos o que ele oferece. Então, por exemplo, eu tenho produto que dá para oferecer em qualquer segmento desse de food service, desde uma cafeteria, hotel, padaria, hamburgueria, mas tem alguns segmentos que você tem uma facilidade maior, porque ele tem essa demanda maior, por exemplo, a hamburgueria, o próprio chá gelado em hamburgueria, ele é total dentro do cardápio, porque é uma escola americana, lá é muito normal ter chá gelado, e se a pessoa não tem aqui, ela te recebe bem, porque ela sabe que faz parte do cardápio. Do rolê. Exato. E aí, qual que é o meu script e o porquê que é um argumento de venda muito forte e verdadeiro, não é nada que eu tenta convencer
para depois ele se arrepender daquilo. Eu sempre explico para ele que ele vai ter 5 grandes vantagens, tá? Então a primeira grande vantagem é a redução de custo, porque se ele não tem nada, ele montou lá a hamburgueria dele, às vezes ele veio de um outro segmento, ele aprendeu a fazer hambúrguer, mas a parte de bebidas ele vende refrigerante, que é o que o cliente dele está acostumado a tomar. A partir do momento que ele serve o chá gelado, ele passa a vender menos Coca-Cola ou qualquer outro refrigerante e ele reduz os custos dele. Então essa é a primeira grande vantagem. A segunda grande vantagem é a questão da otimização do espaço em estoque. Então o meu chá ele é solúvel, ele vem num pacote de 1 quilo, ele rende 100 litros de chá gelado. Esses 100 litros é equivalente a 300 latinhas, então qualquer quantidade de chá que ele passa a vender, ele compra menos coca, sobra mais espaço em estoque e ele otimiza esse espaço e pode utilizar. Eu já tive cliente que pegou esse espaço a mais e aumentou o salão dele, ele diminuiu o estoque porque não precisava mais. Terceira grande vantagem é a questão do aumento da lucratividade. Então, imagina que você tem uma bebida que vai custar menos da metade do que o refrigerante carro-chefe, mas você pode vender pelo mesmo preço, ter um lucro maior, ou você pode potencializar esse lucro fazendo promoções. Então, você faz lá combos, na hora de fazer um combo, em vez de fazer com refrigerante que te custa caro, você faz com chá gelado, ou free refill. E o free refill é legal falar, porque eu percebi em várias conversas com donos de hamburgueria, que o dono de hamburgueria, principalmente a pequena, ele tem o conceito de que free refill pode trazer algum tipo de prejuízo para ele. Porque ele imagina que vai beber à vontade, então ele vai ter algum tipo de prejuízo. Mas o cálculo é bem simples. Se ele entender que hoje ele paga lá R$ 2,50 no refrigerante e vende a R$ 7,50, ele ganha R$ 5,00 por cada refrigerante. No chá gelado, ele vai ter lá um custo de mais ou menos R$ 1,20 por cada copo que ele vai servir. Dificilmente alguém toma mais do que 3 copos porque dá 1 litro de bebida, então ele vai ter um custo ali por pessoa de mais ou menos uns R$ 3,50, mas ele pode fazer o free refill a 12. Então ele aumenta de R$ 5,00 por cada refrigerante para quase R$ 9,00 no free refill por pessoa. Então você aumenta bem a lucratividade. Então no lugar que dá para fazer free refill, é o melhor dos mundos para todo mundo. É bom para o cliente dele, que se sente bem atendido porque está bebendo à vontade, então ele vê vantagem nisso. É bom para ele que aumenta os lucros e bom para gente que aumenta o volume, que vende mais. Então na verdade, ninguém está saindo perdendo nessa. Exato. Então essa é a terceira grande vantagem. A quarta grande vantagem é a questão da saudabilidade, porque é feito de extrato natural, sem conservante, baixa caloria, baixo teor de açúcar, então infinitamente mais saudável do que um refrigerante. E o quinto, que eu acho mais bacana, é a questão da identidade própria, porque você compra o meu insumo, mas vende como chá gelado da Melts, né? Então, tanto no salão quanto no delivery, você pode colocar numa garrafinha com identidade sua, fortalecer sua marca, né? Grandes redes fazem isso. Então, você ter uma bebida com a sua cara, você vender a sua identidade com ela, é muito legal. Então, ele entende essas 5 grandes vantagens, provou o produto e gostou, dificilmente não tem como não comprar. Olha que legal, gente. Então, olha o speech do Rodrigo. Ele dividiu o produto dele em 5. Ele poderia ter usado 2, poderia ter usado 10, poderia ter usado 20. Ele decidiu colocar 5 atributos na qual o produto dele é interessante. Ele fez um breve discurso sobre cada um deles, montando um passo onde um ficou amarrado com o outro. Exato. Certo? Então, é um roteiro, meio que um roteiro de vendas, um script de vendas. Exato. E isso, qual que é a lição de casa, então, pra pessoa que tá assistindo a gente agora? Pensar mais nisso, sabe? Pensar assim, poxa vida, quais dores eu ajudo a resolver do meu cliente? Exato. Né? Na Melts, por exemplo, eu tenho... O que acontece? Primeiramente, é o meu propósito, né? O meu propósito na Melts é combater a depressão, sabe? Esse é o propósito da minha vida. Então, se esse é o meu propósito, você há de convir que um karaokê ajuda muito pra isso, né? É sensacional. Karaokê, mano, não tem cara depressivo lá. Ou se tiver, já chega, já vai dali mesmo. E o segundo ponto então eu tenho entretenimento, comida de qualidade e drinks exclusivos. Então a gente chama isso de um tripé. Porque se eu tiver apenas, o pessoal vem comer aqui, por quê? Porque o meu hambúrguer é o melhor, que não sei o que, não sei o que. Não é assim. Tipo, eu falo muito isso, sabe, Rodrigo? Ontem mesmo conversando sobre isso, eu falo, cara, o mundo é MMA. O mundo é MMA. Não adianta você ser muito bom no Muay Thai e você não ter nada de Jiu-Jitsu, o cara te joga no chão, você é um ninguém. Exato. Não adianta também você ser um fera no Jiu-Jitsu e você toma um tapa na cara e você não consegue reagir, sabe? Então, o mundo é MMA. Eu falo do negocinho, uma interpretação que acontece muito comigo,
que é o seguinte, eu conheço diversos chefes de cozinha que cozinham mais do que eu. Eu conheço também diversos cantores que cantam mais do que eu. Mas eu conheço muito pouco chefe de cozinha que canta mais do que eu. E eu não conheço nenhum cantor que cozinha mais do que eu. Certo? Isso é legal. Então, essa que é a parada. É você conhecer os seus atributos, tanto os seus atributos pessoais, mas também os atributos da sua empresa. E levar isso pro mercado e tal. E mais do que isso, desenvolver pessoas. Porque Exato. esse negócio que a gente tá falando de vendas, cara... Assim, é um mantra, sabe? Não tem o que a gente ficar chovendo no molhado. Primeiramente, você falou um negócio assim, resolver um problema, eu tenho que ir lá e entender o que o cara tá falando. Sim. Depois eu listo os atributos que se encaixam com a necessidade que o meu cliente está precisando. E como que... Olha que legal. Olha só, porque a gente acha, né, sempre assim... Você entra numa loja, o vendedor fala assim, como posso te ajudar? Você, né, você já é incumbido olhar pra ele falando, sumindo, né? Me deixa em paz, né? Exato. Então assim, deixa o cara se envolver, deixa o cara, chega lá, fala um bom dia, fala, e aí, tá tudo certo? Beleza? E tal, e só vê assim, tal. Exato. E segue a pessoa, deixa a pessoa fazer, dar os próximos passos, aí sim você pratica a venda. Porque se Exato. você for muito rápido, cara... Você queima um negócio, né? Exato, Tipo, exatamente. você pedir a menina em namoro sem chamar ela nem pra... Ela nem sabe seu nome, tá ligado? Exato, tem que conhecer primeiro. Tem que conversar, perguntar, entender, para depois começar a apresentar. Pô, sensacional. E vamos lá, você falou bastante também do seu pai. Seu pai vendia o quê, cara? Ele vende até hoje. Ah, até hoje. Hoje ele é vendedor de autopeças, tá? Pô, meu pai tá com pouco mais de 60 anos, ele deve ter uns 45 anos de mercado, assim. Ele manja bastante disso. E até hoje, a gente tem um grupo na família, né? Todo mundo tem um grupo no WhatsApp. E até hoje, vira e mexe, ele manda lá no grupo, às vezes que ele bate meta, ele tá sempre entre os primeiros colocados. Então, até hoje, ele é vendedor raiz, assim. Ô, Rodrigão, você acha que essa parada de metas é interessante? Por exemplo, pô, eu tenho uma hamburgueria, eu tenho agora, a maioria do pessoal que trabalha aqui, que ouve a gente, eles têm casa de espetinho. Certo. Então a pessoa tem ali uma casa de espetinho, uma mini churrascaria e tal. Ou às vezes ela trabalha de casa, tal. A gente não sabe a realidade da pessoa, do ouvinte aqui nosso. Mas você acredita que, como eu vou dizer, ele tem que saber vender primeiro para treinar uma outra pessoa ou não? Você acha que ele pode ir aprendendo com o passar do tempo, com o circuito, ou é um dom? É isso que eu quero saber. Não. Você acha que é um dom ou um... Eu acho que existem pessoas que têm dons e isso encurta esse processo. Eu acho que a pessoa que tem um dom, ela tem uma facilidade maior para fazer, mas eu não acredito que você só consiga se tornar bom em algo com dom. Eu sou exemplo disso, tá? Eu sou uma pessoa que quando eu recebi aquela promoção, e não acreditei muito bem que eu estava fazendo naquilo, eu tremia na frente do cliente, eu ficava super nervoso, assim. Então imagina, eu tinha 20 e poucos anos, por mais maduro que você acha que você fica ali um pouco inseguro, né, de falar, de fazer as coisas. Então eu desenvolvi com o tempo. Não posso te falar com total certeza que eu não nasci com o dom de vender, eu aprendi a ser vendedor. E eu acho que a partir daí que você conhece bem a forma que você faz, o produto que você vende, que você começa a conseguir treinar as pessoas. Hoje eu acho que eu tenho também um dos meus atributos que eu gosto muito de fazer é justamente o lance de treinar pessoas. Então imagina que eu, como gerente comercial, eu faço também muitas negociações, negociações com grandes contas, mas também dou todo o suporte de treinamento para representante comercial e para os distribuidores. Hoje a gente tem distribuidor espalhado no Brasil inteiro. E o meu trabalho, mais do que fazer a venda propriamente dito, é ensinar, por exemplo, o distribuidor como ele vai revender aquele produto. Então eu vou até lá, eu tô com uma viagem marcada para Manaus, por exemplo, no mês que vem. Então eu vou para lá
para treinar a equipe dele, sair para visita junto, o pessoal vê nas primeiras visitas o que eu falo, como que eu falo, né? Esse script que eu uso, para sentir essa segurança, para depois começar a fazer sozinho, né? Então, eu acho que esse lance no desenvolvimento de pessoas também eu acho que é tão gratificante quanto a venda em si. Eu acho que ver pessoas crescendo a partir do momento que você ensinou elas alguma coisa é muito bacana. Cara, isso que você falou é sensacional e assim, é um negócio que, se você pensar bem, não há nada melhor do que você ver uma pessoa se desenvolvendo, né? Total, a gente faz isso com total. nossos filhos, às vezes a gente vê assim, pô, aquele menino, que nem que acontece eventualmente, é difícil, mas tinha um menino que o menino jogava bola ali com a gente e tal, etc. E agora o moleque virou jogador de futebol profissional. Então, assim, você acompanhar o crescimento é legal. E se Sim. você conseguir somar, nem que seja um pouquinho na vida de uma pessoa, que vai ser bom pra pessoa, né? Total. E o total. grande lance é tirar, primeiramente, essa ojeriza de vender, né? É quebrar esse paradigma. Sim. A gente fala muito isso de... Por exemplo, quando a gente trabalha com canto, né? Que eu tenho um karaokê e tal. Qual que é a nossa grande dificuldade? Primeiro, aprender a se ouvir. Ninguém gosta da própria voz, sabe? Então, o primeiro exercício de aula de canto coloca a sua voz pra rolar e, ouve tudo que é sua mensagem de WhatsApp. A partir do momento que você começar a respeitar a sua voz, aí você vai ver que, você não é o Frank Sinatra, você não é a Amy Winehouse, mas você também não é o Costinha. Exato. Entendeu? Tem ali uma parada no meio, você vai aprendendo. E você acha interessante passar meta para funcionários? Eu acho legal, desde que isso soe como incentivo e não como Uma ameaça. Uma ameaça, exatamente. Então eu acho que, por exemplo, eu tenho meta, e eu como gerente comercial tenho meta na empresa, e eu não fico com aquela expectativa de que, se eu não atingir meta, eu vou ser mandado embora. Eu nunca tive essa, até por parte da diretoria, são pessoas muito legais, assim, sempre foi no intuito do prazer e da comemoração de atingir meta. Então, posso falar com total certeza, desde quando eu assumi a gerência em agosto de 2020. Até mais ou menos metade do ano passado não tinha meta, porque o mercado estava muito inconstante, não tinha como você definir. A partir do meio do ano passado para cá, teve meta todo mês. E a gente está muito feliz em atingir meta todo mês justamente por causa disso. Porque a gente tem esse estímulo de atingir para comemorar e ver todo mundo crescendo, né? Não é só aquele lance de que se não atingir meta, você corre o risco de não continuar na empresa. Então, isso desde fábricas como a gente, mas o restaurante eu acho legal também. Às vezes você definir, eu já vi, eu fui fornecedor do Outback há muito tempo atrás, eu fornecia café para eles, e lá foi a primeira vez que eu via que tinha um lance de meta por garçom. Eu lembro na época, isso há 15 anos atrás, tinha esse lance da meta e o garçom era muito bem remunerado. Então, o garçom do Outback, na época, ganhava mais que eu, vendedor de café para eles. E era muito legal, porque era um clima muito legal. Você via uma galera mais estudada, uma galera muito... Outro level, né? Total. Então tinha aquele lance de fazer bem o básico, né? Então tá ali para atender bem, saber dos produtos a oferecer, mas saber que se atingir meta, vai ganhar mais por aquilo. E, a maioria das lojas que eu visitava era meta atingida sempre. O sucesso deles, eu acho que grande parte era nessa questão de meta. Eu acho que todo restaurante tinha que ter. Tem que ter meta. Tem que ter. Sabe qual que é o meu assim, eu tenho um probleminha com metas, que é o seguinte. Por exemplo, eu tenho... Às vezes um vendedor, né, um garçom, que ele vende pra caramba, só que ele não recolhe os pratos sujos. Certo. Aí ele vende pra caramba, só que ele não passa uma vassoura no coisa. Aí, sabe assim, eu não quero que fique assim. Porque senão fica eu também acabo atraindo pra minha loja uma pessoa muito, muito capitalista e que não tem um senso de equipe. Sim, sim. Então... eu penso que a meta, eu vou ser bem sincero contigo, eu ainda não achei uma fórmula interessante para Melts. Eu ainda não achei. Porque muitas vezes também, não são todos, mas grande parte do pessoal que trabalha com a gente, eles acham assim, nossa, a Melts vendeu 8 mil reais, certo? Caramba, eles estão ricos, estão milionários. E aqueles 8 mil reais não custou um produto antes.
não tem aluguel para pagar, Exato. não tem energia para pagar, não tem funcionário. É simplesmente 8 mil reais que eu peguei dali e saí para comprar pé de moleque, sabe? E a pessoa não tem muito essa clareza. Sim, né? sim. E Que é falta de informação, muitas vezes, né? Ela pega o que ela imagina que é, mas nunca pergunta para saber a real, né? E muito assim também a gente tem uma questão assim também. Aqui no Brasil a gente fica com muito receio de compartilhar metas, porque compartilhando metas, ao mesmo tempo você fala os seus números. Uhum. E aí é um país perigoso, é um país que tem muita gente mal intencionada, sabe? Assim, então eu fico reticente. Sim. Porque aí o cara não vai entender o que é e vai nego fazer maldade com você, sabe? Então essas coisas assim eu fico reticente, eu não sei o que vai lá. Agora uma coisa que eu uso metas, só que de uma outra forma, né? De uma forma assim mais por quantidade de atendimentos, Sim. do que necessariamente por valor. Foi uma forma que eu achei para você reduzir isso. Sim. E o que eu vou falar aqui pro pessoal, pros nossos ouvintes, cara, só tem meta quem tem histórico. Uhum. Não adianta, você acabou de abrir a sua loja, você não tem histórico algum. Exato, você não sabe o que passar, né? E foi o que você falou no período da pandemia, né? Poxa, como que o mercado super inconstante. Não tem como você definir meta, Qual que você não sabe né? quanto você vai vender. Quando foi a última vez que deu um Covid? Como Exato. que foi histórico, né? Não dá. Então você tem que ser maleável, né? Não adianta você engessar o barco, virar um transatlântico ali e não funciona, não vai pra frente o negócio. Eu acho que esse lance de meta, você não precisa... Não é uma regra definir meta em relação a valor, né? Você pode definir de várias formas. Por exemplo, no meu mercado, eu sei que quanto mais o vendedor visitar, mais ele vai vender. É fato. Quanto ele mais visitar, mais retorno ele vai ter. Pode ser que ele não seja tão efetivo como todo mundo, mas eu posso definir, em vez de valor, definir que ele tenha que fazer tantas visitas por semana. E aí, dentro dessas semanas, entender como que foi feito esse trabalho. Então, às vezes ele conseguiu fazer as visitas, eu só, como gerente, tento encontrar uma maneira dele ser mais efetivo nessas visitas. E ele vai atingir meta do mesmo jeito. O que você me falou lembrou muito aquele filme Em Busca da Felicidade, ou A Procura da Felicidade, eu não sei direito. Com o Will Smith? Com o Will Smith, que é do Chris Gardner, né? Que ele lista... que ele recebe uma lista e ele tem que ligar na lista de baixo pra cima e tal. E ele sabia que... ele fala uma hora... ele fala assim, eu não tomava água, porque se eu não tomasse água, eu não ia no banheiro. E eu tinha que fazer em 4 horas o que as pessoas faziam em 6 horas. Então ele ligava para ele falava assim, eu ligava para determinado número de pessoas, X número de pessoas que eu ligava, era igual a Y número de visitas, Exatamente. Y número de visitas. Exatamente isso. Vocês têm assim um negócio? Exatamente. Hoje a gente tem um parâmetro. Funil, assim? Tem um funil. É lógico que eu tenho uma garantia maior de resultado por visita efetiva mesmo. Então, por exemplo, tem a prospecção, que você vai até o local, se apresenta, deixa lá um cartão e tal, para depois marcar a reunião. Mas quando você marca realmente a reunião, você faz a degustação, eu consigo te garantir que, por exemplo, com o meu produto, pelo menos 70% das vendas são convertidas. 70% é um número altíssimo. Porque a aceitação é muito boa. Esse discurso de realmente vai reduzir custo, aumentar lucro e o produto, a qualidade por si só, né, fala bastante. Se for o decisor, se for o dono do estabelecimento que está participando da reunião, 70% das vezes. Nossa, é um número altíssimo. 70% de conversão na reunião. Exato, na reunião. Problema é conseguir achar, né, o cara, né? Que tem pessoas que têm mais facilidade que outras. Por exemplo, eu tenho um ótimo representante em Santos, que ele tem uma taxa de conversão altíssima. Pra você ter uma ideia, hoje a média de um representante é uma abertura ali entre 5 a 12 clientes por mês. Ele está no segundo mês e já abriu 65 clientes. Caraca! Exato. Meu Deus! Vou chamar ele. Qual que é o nome dele? Ele chama Thiago. Eu vou chamar o Thiago para vir trabalhar comigo. O Thiago é um ótimo cara para usar como referência. Ele é uma pessoa muito focada. É lógico que eu não posso usar ele como referência total, porque ele está exclusivo nosso, e a maioria dos representantes tem outras contas também para fazer, e a gente respeita isso. Mas ele é um ótimo exemplo de que é possível fazer. Que é possível chegar lá. Exato. Isso aí, porque assim, parece que a gente sempre fala o lado ruim, né?
Foi essa parte bacana. Então, Thiago, um abraço pra você, parabéns pelo trabalho. E sabe o que você falou? Me lembrou um negócio muito curioso. Até mesmo no filme do Chris Gardner, ele chegou uma hora, ele chegou mais cedo não, isso aí foi no livro. Ah, é verdade. Foi no livro Oportunidades Disfarçadas que eu li isso. Que era um rapaz que estava fazendo prospecção, ligava pro pessoal, igual o Chris Gardner fazia. E aí, teve um dia que ele tinha uma consulta, ele teve que chegar mais cedo, né? Aí ele chegou mais cedo, ele chegou por volta de umas 8 da manhã, ele sempre começava a trabalhar às 10. Ele falou assim, vou ligar. E ele ligou. Na hora que ele ligou, ele falou assim, eu gostaria de falar com o senhor Rodrigo, que é o CEO da GM, da General Motors. Aí, oi, Rodrigo falando. Ele, oi, Rodrigo? Oi, Rodrigo, tudo bom? Eu sou o fulano de tal, eu tenho um produto assim, assim, assado, papapá, queria marcar uma reunião contigo. Ah, pode vir, que horário? Tal horário tá bom pra você? Tá bom. Marcou a reunião. Aí ele ficou assim, nossa, mas eu consegui marcar a reunião. Eu nunca consigo passar pela telefonista. Que coisa curiosa. Aí ele pegou e ligou pra outra pessoa. Aí ele conseguiu marcar também. Aí ligou pra outra pessoa, marcou também. Aí o que aconteceu? Olha isso. Ele percebeu que as telefonistas começavam a trabalhar às 10 da manhã, igual ele. E ele falou, se eu trabalhar das 8 da manhã às 10 da manhã, eu vou ter em 2 horas muito mais resultado do que trabalhar das 10 da manhã às 4 da tarde, que é o horário que eu faço. Total. Certo? Total. Aí ele pegou e mostrou isso pra diretoria, isso é um exemplo americano, eu nem lembro do nome da pessoa pra eu poder dar o crédito. E sabe o que aconteceu com ele? Ele foi mandado embora. Porque ele não estava cumprindo a jornada de trabalho dele. Mesmo ele fechando muito mais venda, entregando muito mais resultado do que os colegas de trabalho dele. Que louco. Sabe? Então, assim, eu vejo muito isso, sabe? Hoje em dia, porque ele estava na época errada. Isso aí aconteceu o quê? Meio dos anos 80? Exato. Ele estava na época errada. Hoje em dia, se ele fosse fazer assim, se ele tivesse essa visão, essa estratégia, cara, esse cara ia abrir uma startup. Exato, com certeza. A ideia é essa. Eu acho que hoje já passou do tempo desse lance de você cumprir horário, quanto mais trabalhar, melhor e tal. Eu acho que é o contrário. Eu acho que você tem que ser mais produtivo. Se você percebeu que você é mais produtivo trabalhando 4 horas por dia, foca nessas 4 horas, entendeu? Então, dentro desse mercado também tem um pouco dessa questão de horário. Então, por exemplo, você vai ligar para um restaurante, não adianta você ligar ali das 11h30 até as 3 da tarde, que ninguém vai te atender. Né? Então, tem essa questão de horário. Quem trabalha comigo sabe que eu sempre estimulo a pegar ali 2 horinhas na parte da manhã e mais 2 horinhas na parte da tarde. Você não precisa trabalhar das 7 da manhã às 8 da noite. Então, tem um pouco disso também, de você ser mais efetivo, né? Excelente. Pessoal, seguinte, conversei com o Rodrigo Moraes. Antes de tudo, eu quero agradecer os nossos patrocinadores. Sim, Rodrigo, você acredita que agora eu tenho patrocinador? Ah, show de bola. Olha só. Então, em primeiro lugar, quero agradecer a Infractive. Sabe, eu tive um tempo atrás uma dorzinha na coluna e resolvi com uma cinta da Infractive. Então, pessoal da Infra, muito obrigado, valeu mesmo. Da minha amiga, salão, ali do lado da Meltz, coladinha. Ela falou, ai, Padu, queria muito anunciar com você, tal. E é um prazerzaço. Jéssica Barcelos, beijão pra você. O pessoal da Corote, claro. Legal. Certo? Sempre com a gente aí. E, cara, quero agradecer a você. E pra fechar é o seguinte, vamos lá. Se o sucesso fosse uma receita, um bolo, um drink. Se o sucesso fosse um drink. Sucesso fosse um drink? Qual é o seu ingrediente favorito pra você atingir o sucesso? Acho que pessoas. Pessoas? Pessoas. Tem que ter pessoas no rolê. Eu acho que você tem que saber lidar com pessoas. Você tem que gostar de pessoas. Eu acho que pessoas é o que move o mundo. Perfeito. Pessoal, conversei com o Rodrigo Moraes, da Flavor House, cara. Dá um abraço aqui. Valeu. Foi sensacional te receber aqui. Pra vocês que ficaram até agora, sabia que apenas 10% das pessoas ficam no vídeo até o final? Caraca. É isso no YouTube, tá? No Spotify é quase 70%. Mas no YouTube é verdade, quase menos de 10% ficam no vídeo até o final. E, curiosamente, menos de 10% tem sucesso na vida. Olha só, será que tem relação aí? Com certeza. Pra você que ficou até agora, meu muito obrigado. Valeu, te vejo no próximo episódio. Tchau.